Record para vocês, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Boa noite, grande gente. Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Máscoli. Boa noite a todos. Oi, amigos, sejam todos bem-vindos. Marina, seja bem-vinda. Nana, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Nada de todes, todas e todos. Eu também ainda não me acostumei, não. Não, ainda É não. estranho, é muito estranho. Também porque tem a questão da gramática, né? Eu sou daquele tipo bem ligado à gramática. Eu vivo rodeado de gramática, né? Porque Júlia é professora, orientadora na área de língua Não, portuguesa e na área de eu, literatura. meu Então, grande, minha grande dificuldade foi aprender a escrever, porque eu aprendi a falar rápido e minha mãe era professora e me levava para assistir às aulas. E eu aprendi a ler, mas não sabia escrever. escrever. Então eu tive que dedicar só uns 10 anos da minha vida para poder aprender a gramática na sua totalidade, né? Aham. Eu aqui em casa, às vezes, eu tenho. Na brincadeira, a gente usa palavras simplistas, populares, né? Acaba errando É. entonação e tudo mais. Júlia, já na hora, se ela ouve, ela já fala, opa, 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 nós não estamos em sala de aula. A gente fere o ouvido também, né? É, Fere o ouvido, a gente fica é. bem. Mas eu também tenho esse problema também. Quando eu ouço algo estranho, tanto assim, me fere o ouvido também. É, bom, hoje eu estou aqui escrevendo aqui uns convites já, né, antecipados. Então nós estamos na. Bom, seja bem-vindo, Jonatas. Bom tê-lo aqui, homem. Boa noite, querido.
Tudo bom? Deise, Elizabeth, Zenódio, Nelson, Fernando e Nana, né? Esses são os Noite, remanescentes fiéis, doutor. porque nessas Noite, alturas o grande povo já está bem mestre. cansado também. Chega o final de início de novembro, o povo já está exausto, né? Por isso que eu entendo perfeitamente. E É, também, quem não está aqui pode acompanhar tudo lá pela plataforma, dentro de, acho que até segunda as disciplinas estão lá. remanescente fiel. Algumas minhas eu vou ter que regravar 3 aulas porque elas caíram no buraco negro do Zoom. A gente não localizou depois. Eu não sei o que aconteceu, né? Essas coisas de plataforma, né? Então eu vou ter que gravar. Eu acho que caiu nesse mesmo problema o Zé Maria. Mas já já elas estarão lá. Então eu quero deixar aqui, primeiro, uma boa noite para vocês. Segundo, estamos caminhando para o final do semestre, então nós teremos 2 aulas sobre trauma, sobre ressignificação do trauma, além da de hoje, que é a 10ª. E aí nós vamos fechar com um grande evento, né? Que são 4 mini cursos que serão dados, inclusive por 2 alunos e alunas aqui do curso. Então, dia 27, nós vamos ter a arqueologia e a história contemporânea de Israel. E essa masterclass, nós tentamos fazê-la, e nós, há um mês atrás, há um mês e meio atrás, e nós fomos invadidos por um grupo de neonazistas internacionais que invadiram o Zoom, tomaram conta e ameaçaram a gente de morte, porque eles nos tomaram por judeus. E aí o grupo se reuniu e chegou à conclusão que a gente estava no caminho certo, porque se teve uma repercussão tão grande, mesmo naquela masterclass tinha mais de 50 pessoas, né? Então, assim, por que recuar? E aí veio esse conflito que só tem 5.000 anos, né? Se alguém quiser entender o conflito árabe-israelense, tem que estudar 5.000 anos de conflito, porque não é de agora. Na verdade, se a gente pega a narrativa bíblica, 2 deles já brigaram no ventre materno, né? Exatamente. Brigaram no ventre, está lá. Se a gente tomar como narrativo, como mitologia, a verdade é a mesma. A briga é bem antiga, bem primordial. Então, mas trouxe também, e aí nós vamos ter com um arqueólogo, teólogo e também um grande profissional da área de saúde. Na verdade, ele é multi-coisa, porque ele é empresário, é dentista, é arqueólogo, é teólogo da Igreja Batista do Morumbi, que é o professor João Branco. E ele todo ano, ele faz pesquisas com os arqueólogos de Jerusalém. E este ano ele iria agora, dia 10 de outubro, quando estourou a guerra, ele estava com tudo pronto para ir. Ele fica pelo menos 2 meses por ano lá fazendo as pesquisas com eles lá, né? Pesquisa de campo mesmo, é uma pessoa muito bem preparada. E nós mantivemos o tema, né, para não provocar ainda mais os ânimos, mas dessa vez nós vamos fazer com a equipe profissional que de uma empresa que nós contratamos que vai tomar todas as medidas de segurança para a gente não repetir a dose. Então, isso já está resolvido também, né? No dia 28, dia 27 é segunda, dia 28, terça, nós teremos uma aula extraordinária do chumbo à alquimia, falando de todo o ciclo de transformação alquímica da psique. Todo esse ciclo, o Renato, né? Renato é Ricardo, é Renato, né? Renato da Mata. Acho que é Renato. Ele, ele é especialista nisso, é Renato Mata. Ele é aluno nosso aqui, mas já é um analista junguiano já bem conceituado e tem também, acho que mais de 30 livros publicados, né? E é um especialista em alquimia, e ele vai dar um mini curso de 2 horas para nós sobre alquimia, do sentido psicológico da alquimia, né? Que equivaleria ao conceito até cristão de metanoia. No dia
29, a Nana, que está aqui, né, vai nos dar um mini curso sobre a prática da yoga, especialmente em relação à clínica. A Nana também é professora de yoga dedicada a isso, conhece. Eu tava a tecnologia, para mim, já é complicado. Já cheguei na idade que eu tenho que chamar o filho para ajudar. Não, entendi. Pronto. Aconteceu aqui alguma coisinha aqui com ela aqui no... Isso. Estou falando que você vai dar aqui um curso de yoga aplicada para nós, né? Nós não estamos te ouvindo. Nana, seu áudio está cortando. Converse aí com o Felipe, que você não está conseguindo falar. Vou usar o telefone. Bom, enquanto a Nana entra aí para explicar melhor o que ela vai fazer, e no dia 30 nós vamos ter uma aula comigo, que é a depressão na psiquiatria, na psicologia e na religião, que vai ser uma síntese de 4 livros que eu publiquei, 2 e-books sobre depressão, 4 livros, 2 e-books sobre depressão, e também de mais de 35 anos de clínica de depressão. E aí a gente estará chegando ao final do semestre. Se alguma aula não foi dada, seja bem-vinda, Vânia, ela será dada depois dessa data. Por exemplo, o Júlio tem, acho que, não sei se ele termina até lá, o Clay também não sei, aí é um entendimento dele com os alunos, né? E aí nós vamos ter, então, comigo, e quem está com a pauta em dias, termina, então, no dia 30. Mas se algum professor não cumpriu a carga horária combinada, que é de 12 encontros, ele vai cumprir depois. Bom, também nós estamos lançando alguns cursos novos. Nós estamos lançando um curso de pós-graduação em psicologia positiva, na teoria e na prática, e estamos lançando um curso de pós-graduação em aconselhamento pastoral, com ênfase em inteligência emocional. Nós já temos a psicanálise, já temos a analítica e estamos lançando também História de Israel, com ênfase no mundo bíblico e com visita a Israel. E o curso de Psicologia Positiva, ele termina também com um planejamento de vida, né? Vai ser 1 ano e meio, e todos eles são no mínimo 1 ano e meio. Os que são de formação é que são 2 anos. E quem faz a formação recebe, na verdade, 2 diplomas. Um é o da formação aqui pela Uniaberta e o outro da pós-graduação Uniaberta Univerde, né? Então vocês terão dupla titulação quando chegarem ao final. Aqui já tem a Nana chegando ao final, só falta alguns pequenos ajustes aí que a gente vai conversar depois, né? Mas ela já está concluindo, já está de parabéns aí. E, Nana, eu estava falando do seu trabalho, então, no dia 29, se você quiser apresentar um pouquinho do seu trabalho no dia 29, pode fazê-lo. Essa é uma aula que eu sempre tive vontade de dar, porque quando a gente pensa em yoga, a gente pensa naquelas pessoas altamente esticadas, né, que fazem coisas incríveis, quando, na verdade, eu particularmente, não é uma coisa que esteja dentro do yoga. A parte mais complicada é a parte que tem a moral e ética do yoga. Por exemplo, tem um deles que diz assim, como é que fala? Seja verdadeiro consigo mesmo. Aí, quando eu estava na minha primeira formação, o professor falou assim, bom, você não quer que mata a galinha, porque tem essa questão também de respeito aos animais, essa coisa toda. E aí passa uma galinha correndo, passa o cara correndo com um facão. Você viu a galinha, o que você vai falar? Você vai falar a verdade ou você vai proteger a vida da galinha, né? Então, tem muito isso também. E são as questões éticas e morais. Ou vai proteger sua própria vida? Por exemplo, tem a questão dos pranayamas, das respirações, né, que a gente chama de pranayama. Tem mudras que servem para acalmar.
quais respirações usar para um ansioso, quais respirações usar para um deprimido, como que deve ser o trabalho com deprimido e como deve ser o trabalho com ansioso, porque se a gente passa o mesmo trabalho para o ansioso, para o deprimido, que é para o ansioso, o deprimido vai fechar mais. E se eu passar uma coisa que é muito pancada para o ansioso, excita mais. Inclusive, tem aquela respiração cachorrinho, que eu acho que aparece muito para grávidas, né? Que é... Se a gente ensinar isso para o ansioso, vai oxigenar o cérebro e eles vão ficar a pessoa vai ficar completamente doida. Então, assim, eu quero ensinar essa parte da teoria da yoga e ensinar também a importância da respiração, que é o que eu uso com os meus alunos, e também uso os relaxamentos que eu aprendi, meus alunos gostam, não, meus pacientes gostam muito. O abraço da borboleta, que é uma ferramenta genial que a Lucinda Artigas, eu acho que é o nome dela, criou para uma crise. Então, assim, são ferramentas que os próprios pacientes podem usar. Basicamente vai ser isso. Gente, obrigada pelo tempinho que vocês deixaram Não, eu mas falar. eu acho que é isso mesmo. E para quem trabalha com clínica de ansiedade, pânico, depressão E trauma, e trauma, porque assim, é uma ferramenta fundamental. tem paciente que às vezes chega assim desesperado, eu já não estou bem. Aí eu falo, calma, vamos respirar, ouve a minha voz. A questão, quando a gente vai fazer o relaxamento, a voz ela tem que estar monotom. Então é aquela coisa chata e vai, por favor, inspire, né, para poder a pessoa ir introjetando, né? Então é isso que eu queria Bom, falar com os colegas. Obrigada. a aula de hoje é sobre técnicas não verbais na ressignificação do trauma. E hoje nós vamos falar exatamente do transe ericksoniano. Vamos começar a falar do transe ericksoniano e essa aula, a próxima aula e a última aula será dada sobre os dois temas que vão estar interligados. É transe ericksoniano e imaginação ativa como técnica não verbal de ressignificação do trauma emocional. Então, a gente já viu como abordar o trauma, que tem que ter assim um respeito absoluto ao tempo do paciente, a estrutura dele para suportar, né, a comunicação que ele mesmo vai fazer para ele. E esse tempo é dele, a gente já viu aqui, que em situações muito graves como violência, estupro, perda, a comunicação, ela inclusive é feita de forma não verbal, pelo silêncio e pela atitude interna de que você está com aquela pessoa. É muito difícil. Eu posso começar falando aqui, né? Eu já tive que comunicar a famílias a perdas de entes queridos que morreram ou, de repente, num infarto fulminante do miocárdio, ou comunicar alguém que foi assassinado no auge da vida, com 20 e poucos anos de idade, e comunicar à família. Então, eu vou citar aqui pelo menos um caso desse, que esse caso ele teve um impacto muito grande na minha própria existência, que foi de um ex-aluno meu que foi assassinado em 2004, e quem o socorreu fui eu e meu filho, e ele levou, na verdade, ele foi executado, ele levou 5 tiros e caiu, e eu e o meu filho seguramos na mão dele, ele tinha 29 anos de idade, e em 8 minutos do tiro até a morte dele, levou 8 minutos. E aí ninguém quer tocar no corpo, ninguém quer se aproximar, ninguém quer fazer nada. E aí eu deixei meu filho ali cuidando para que a polícia chegue também, porque se a polícia não chegar e você tocar, você é implicado na investigação. Eu não sabia disso, mas intuitivamente, como meu filho era garoto, tinha 18 anos, eu falei, fica aqui com ele que eu vou comunicar à família dele.
E aí fui, que era uma família que eu conhecia, e aí já os dois pais bem idosos, e na família tinha uma psicóloga que foi minha aluna, que era irmã dele. Então, a primeira pessoa que eu localizei foi a psicóloga, mas não contei nada para ela, porque como é que você vai chegar e dizer, olha, seu irmão foi assassinado com 5 tiros e morreu em 8 minutos? Você não vai fazer isso, né? Então, a comunicação do trauma, seja ela qual for, em que circunstância for, tem um tempo próprio e tem um jeito próprio, e em algumas situações só o silêncio que comunica. E aí eu perguntei para ela, né? Essa história é pública, né? Então saiu nos jornais, saiu no Jornal Nacional e tudo. Então eu cheguei para ela e falei, localizei, fui até a casa dela e falei, dos dois, do pai e da mãe, qual é o mais saudável do ponto de vista emocional e físico? E ela olhou para mim e falou, doutor Márcio, é minha mãe, mas você está me assustando. Eu falei, você tem certeza que é a sua mãe? Aí ela falou, tenho. Então você pode ir comigo até onde a sua mãe está? E aí, ela entrou no carro, foi comigo até onde o pai e a mãe estavam. E aí eu chamei a mãe e falei, eu preciso conversar com você sobre seu filho. Você pode entrar no meu carro comigo? Eu lembro como hoje que ela pôs a mão no meu braço, apertou, ficou em silêncio, muito silêncio, falou, eu vou. Aí ela sentou do meu lado e eu atravessei, eu fui apanhá-la em Ermelino Matarazzo, que quem mora aqui sabe que é longe, e fui levá-la até o Tatuapé, onde tinha acontecido, até o hospital, na verdade, onde ele foi recebido, que foi um hospital, nesses casos tem que ser público, um hospital público ali na Moca. E aí, aquele silêncio total, eu não abri a boca, ela não abria a boca. No meio da viagem, ela olha para mim, pega de novo no meu braço e fala: Deus levou meu filho. Eu falei, levou. Ela falou, eu tinha certeza que era isso. E continuamos em silêncio, eu não falei mais nada. E eu só apertei a mão dela e falei, conte comigo para o que você precisar, seu marido e sua filha. Eu já vivi essa situação várias vezes, tá? Não é a única, não é a primeira. A gente tem uma capacidade de comunicação que a gente não considera, que ela é muito mais eficaz e muito mais intensa, e ela é da ordem do não verbal. Porque o verbal, ele comunica com o hemisfério esquerdo, que equivale à consciência, à lógica, ao raciocínio, e as pessoas, em geral, reagem. Agora, a comunicação não verbal, que é a comunicação pela emoção, pelo sentimento, ela é ela é direto no hemisfério direito. É como se você quebrasse todas as resistências e as barreiras que a pessoa tem e falasse direto com o inconsciente dela. Bom, existem técnicas para isso, não é? Eu vou apresentar para vocês uma boa bibliografia e aí a gente vai começar por que eu falei no transe ericksoniano se eu estou falando do silêncio, não é? Então parece que tem uma contradição de tudo aí, né? Mas lá no YouTube tem um vídeo meu de acho que uns 5 ou 6 minutos, que é o silêncio do analista. Vale a pena assistir. Porque o analista ele tem também que aprender a comunicar pelo silêncio. E ele tem que aprender também a ouvir o silêncio. E isso não é uma coisa fácil, porque nós somos de uma cultura, a nossa cultura, ela mantém a nossa mente inquieta em agitação. Como é que eu vou ouvir em silêncio? Ou como é que eu vou ouvir o silêncio, né? Enfim. Bom, a primeira técnica que a gente poderia falar
seria a comunicação não violenta. A comunicação não violenta. O melhor livro sobre a comunicação não violenta que existe no mercado, seja ele brasileiro ou mundial, é esse aqui. É o Manual de Persuasão do FBI. Esse livro, esse curso, na verdade, que é um curso, ele é dado lá nos Estados Unidos, ainda hoje, já há muitas décadas, para os agentes que entram para fazer a sua formação quando eles passam no concurso, para fazer parte desse grupo de elite, né, dos Estados Unidos. E aqui tem uma técnica de como é que você deve se comunicar com um terrorista ou com um suicida. Eu não sei o que a vida prepara para mim, mas mesmo com uma clínica de depressão, eu nunca perdi um paciente meu para o suicídio. Porque depressão e suicídio andam juntos, não é? Andam bem juntos. Então, e nós temos no grupo, que dá, inclusive, a aula que está lá na plataforma, sobre prevenção e intervenção em crises de suicídio, que é o Dr. Reis, né? O Reis, ele é major do Corpo de Bombeiro, psicólogo, psicanalista, professor e coordenador do Laboratório de Morte, Morrer e Suicídio da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E ele é considerado, no Mato Grosso do Sul e no Brasil, um dos maiores especialistas em suicídio e um dos melhores negociadores com pessoas em situação real e concreta de suicídio. E o índice de eficácia da comunicação dele é semelhante ao dos melhores dos Estados Unidos, que é de 95% de eficácia, com pessoas que já decidiram tirar a própria vida, né? Como o Reis é meu amigo de longa data, a gente visita a casa um do outro, pesca junto, faz churrasco junto e troca muitas ideias também, o que eu vou dizer aqui é o que está no livro. Vamos lá. O que faz uma comunicação não violenta ser eficaz? E o que é uma comunicação não violenta? Então, o que o Reis ou o que um especialista do FBI fazem numa situação dessas? O Reis diz assim, olha, a gente despreza tudo o que está acontecendo ali e se fixa na pessoa que existe ali dentro daquela vida. Ninguém vai falar, ninguém vai chegar e dizer a vida é bela, não morra, não isso, não aquilo, tal. Ele fala assim, chega em silêncio, fica em silêncio, até estabelecer o primeiro contato, que é visual. Estabelecer o primeiro contato visual, você vai pensar, olhar não para a pessoa que está se suicidando ou querendo se matar, mas você vai tentar captar quem é esta pessoa que está ali, naquele corpo, naquela mente, naquela psique. E você vai tentar se comunicar com ela como se não tivesse acontecendo absolutamente nada, como se ninguém estivesse em risco de se matar. Intuitivamente, porque eu acho que eu tenho uma intuição muito forte, que muitas coisas eu aprendi e pratiquei muito mais pela necessidade, da urgência, da emergência, do que por técnica que eu tenha aprendido com alguém. Eu sei que no Rio uma família me chama porque uma menina com 8 anos de idade, filha daquela família,
ela foi tomar banho sozinha, já tomava banho sozinha, e ela saiu do banheiro enrolada na toalha, e naquele prédio, que é um prédio antigo, lá na Rua Pereira da Silva, nas Laranjeiras, que é uma das travessas da Laranjeira, começa na Rua das Laranjeiras, do lado do Instituto Nacional dos Cegos. Ela, naquele prédio, no equivalente ao 8º andar, eles não colocaram tela em casa, porque as janelas eram altas. O que a menina fez? Ela subiu no beliche, subiu na janela e ela sentou naquela estrutura do ar-condicionado. E ela ia se jogar. Ela ia se matar. E aí me chamaram, e o meu consultório era ali do lado. Eu não era minha paciente, ninguém era minha paciente, eu fui para lá. E aí tá aquela gritaria, a mãe chorando, desmaiando, o pai nervoso, todo mundo. Eu falei assim, gente, eu quero que todo mundo saia daqui. Vocês vão tudo para fora lá. Se eu conseguir, né, a primeira coisa que eu vou precisar aqui é de silêncio. Aí eu entrei no quarto, tá lá a menininha sentada no 7º andar, 8º andar mais ou menos, porque era o 8º andar, porque tinha 3 garagens, mais o térreo, o 8º, 9º andar, com as perninhas ali, né, de toalha. Aí eu fiquei em silêncio. Aquele silêncio, 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 silêncio. Aí parou, todo mundo saiu mesmo, eles saíram, eu pedi para sair. E aí, no meio daquele silêncio, num determinado momento, ela olhou para mim, e quando ela olhou para mim, intuitivamente eu falei, vem, querida. E ela veio. Não falei nada, não disse nada, não expressei nenhuma palavra. E para mim aquele momento ali foi sublime, né? E aí eu chamei a família, entreguei a menina e fui embora. Esse deve ser o comportamento de cada um de nós diante de uma situação da comunicação de um trauma violento. Alguém está lá comunicando estupro, assassinato, a perda de alguém num acidente de carro que ele estava presente, ou que caiu, ou que morreu de repente, enfim. É uma comunicação não verbal. E eu sugeri o livro, que o livro vai tratar muito bem. Mas aí, é claro que a comunicação não verbal é para o momento em que o outro está comunicando a sua dor. Porque naquele momento não cabe fazer nenhum comentário. Tem psicólogos, né, que não sei onde eles aprenderam isso, mas a pessoa está ali se debulhando de sofrimento e dor, e ele ainda fala, está doendo, né? Ora, se está doendo, precisa dizer que está doendo? Vai ajudar em alguma coisa, né? Não vai ajudar em nada. Quando a gente não tem nada para dizer, é melhor ficar calado. Mas, passado a comunicação, aí vem a hora da ressignificação do trauma, que deve ser um trabalho conjunto feito depois da comunicação. No dia da comunicação, quando muitas vezes eu faço isso, eu aperto a mão, aperto o braço e dou aquela mensagem, conte comigo, nós vamos passar por isso juntos, nós vamos atravessar tudo isso juntos. Mas ali eu não falo, olha como aconteceu, como você reagiu, o que você sentiu, como foi isso, me conta. Não, 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 eu vou... Até porque eu já tive situações que mulheres estupradas, elas, depois de muito tempo, uma delas, eu lembro como hoje, ela entrou, ela sentou no chão, de costa para mim, e narrou toda a situação do estupro que ela passou, dentro de uma dor muito grande. Quando ela terminou, fui lá, ajudei ela a levantar, apertei a mão dela, olhei bem dentro dos olhos dela e falei, conte comigo, nós vamos atravessar isso juntos. Bom, aí vem a fase da ressignificação.
Eu uso muito, 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 muito a técnica que era usada pelo Milton Erickson e pelo Jung. Na técnica do Milton Erickson, olha, o Jung desenvolveu uma técnica muito sofisticada, né? Que é a imaginação ativa. E é semelhante ao transe ericksoniano. A imaginação ativa é semelhante ao transe ericksoniano. Vocês lembram que eu repeti ao longo de vários cursos que eu dei, inclusive sobre esse de trauma, que a mente não distingue sonho de realidade e de fantasia? Vocês lembram disso? Lembram? Sim. Então, essa é Aliás, a... sobre isso, professor, depois, isso para mim, é um tema que eu analiso fortemente em relação principalmente a atores e atrizes do índice altíssimo de falecimento por câncer. Depois eu gostaria de externar esse meu olhar, porque há muitos anos que eu avalio isso. Pode externar agora, ora. Qual o problema? Exatamente baseado e apoiado nisso, em que a mente não distingue entre os sonhos e a realidade. Os atores e as atrizes, eles vivem uma tensão muito forte quando eles estão representando papéis muito fortes, inclusive de doenças, de agressões, pessoas agressivas, enfim, todo tipo de papel realmente que é extremamente, a gente diria, psicopático. Sim. E muitos dessas pessoas, a gente nota, eu venho notando isso há anos, que muitas delas acabam falecendo por câncer, por uma somatização, eu coloco, né? Exatamente Corretíssimo. desses papéis em que eles vivem existencialmente para poder representar na maior realidade possível para o público. Sim, olha, no curso que tem lá na plataforma, que agora vocês terão, quando encerrar aqui, vocês têm que se plugar na plataforma, mesmo que Sim, refaça de novo, mas não é para parar aqui, né? Isso aqui é só uma degustação do curso. Mas, por exemplo, no curso que eu dei lá, de psicossomática junguiana, que eu acho que Nana fez, não fez, Nana? Não, eu fiz o desse curso aqui. O que me interessa é a arte-terapia Ah. e o negócio do Erickson, né? Da hipnose. Sim, A mas hipnose. lá na plataforma tem o curso de psicossomática junguiana, que, na verdade, é a minha especialização na clínica, no doutorado foi o trauma e a psicossomática. Os estudos demonstram que pessoas que vivem emoções muito intensas, especialmente relacionadas a ira, ódio, isso. perda, luto, dor, em média, em 2 anos, eles desenvolvem ou uma doença autoimune ou algum tipo de câncer. Eu posso ser uma testemunha viva do que eu estou falando aqui. Em decorrência do assassinato daquele menino que morreu ali segurando a minha mão, 6 meses depois eu desenvolvi hipotiroidismo. Eu tinha 48 anos de idade, era bem magrinho, e de repente eu comecei a ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso, ganhar peso. E quem tem hipotiroidismo sabe do que eu estou falando. Então, assim, as doenças autoimunes e a maioria dos cânceres, né? Lá no curso eu dou a base teórica, psiconeurológica, né? Nós vamos ter isso quem continuar depois aqui.
Mas pode assistir lá, está lá, gravado com todo o conteúdo, enfim. É por isso que os melhores atores e os mais conscientes, eles fazem análise permanentemente, Perfeito. né? Ou então, alguns não conseguem nem sair do papel, como aquele que interpretou o Coringa e se Isso. suicidou logo em seguida do Logo em término seguida. do filme, Exatamente. porque ele não conseguiu mais sair dali. Eu já atendi alguns atores no Rio e atendi um aqui. E é exatamente o que o Fernando falou. O Fernando Antônio falou. Aquilo que a gente chama de representação do ator, quando se trata de ator mesmo, né, daquele cara que desempenha mesmo, não é o rostinho bonito da TV, É. não. Faz É as o ator. imersões, né? Os que fazem a imersão mesmo no papel, né, as emoções que ele acessa são verdadeiras, não são, não são falsas. A mente não distingue isso. E a mente não distingue realidade, sonho e fantasia. Se isso tem um lado muito ruim e trágico, que tem mesmo, né? Eu costumo brincar que, assim, bom, se o sujeito sonha que está tendo um orgasmo, legal, né? Maravilha. Agora, se ele sonha que está infartando, é um problema. É igual ao orgasmo. Assim como sonhando você pode ter um orgasmo, infartando você pode infartar também mesmo, literalmente. Não estou brincando, não. Eu estou rindo para quebrar um pouco o peso da comunicação. Bom, se tem esse lado trágico, tem o lado positivo, já que a mente ela não distingue sonho de realidade e de fantasia, e o trauma equivale a uma sinapse. E o trauma, ele tem as imagens, aqueles flashbacks do trauma, né, das imagens do trauma ou do sentimento do trauma, eu posso usar a própria imaginação desse sujeito para criar uma outra sinapse para substituir a sinapse do trauma, porque a sinapse criada, ela não muda mais. Você não tem um hábito, um trauma, ele vai estar registrado em alto relevo na tua alma, usando uma linguagem poética, né, na tua psique. E não tem como apagar. Você pode substituir. E aí, na aula de hoje, né, nós vamos pegar as outras duas para trabalhar mais profundamente isso. Na aula de hoje, o primeiro passo para você ressignificar o trauma é utilizando da comunicação não violenta, ponto, e também da comunicação por meio de parábolas, mitos e metáforas. Parábolas, mitos e metáforas. Professor, posso fazer uma parte nisso daí? Tem muitos anos que eu penso que o RPG, Role Playing Game, né, que é um jogo em que as pessoas se passam por personagens dos mais variados mundos possíveis e imagináveis. E eu sempre penso que, de repente, trabalhar com essa parte da imaginação, fazer uma ficha de personagem para as pessoas que estão muito traumatizadas seja uma forma lúdica e tranquila de falar de traumas, e aí a pessoa vai passando de fase no jogo do consultório, né? Porque no real se joga dados de 20 faces para poder ver como é que o personagem vai agir. Mas aí na clínica eu penso em usar isso de forma diferente. Sim. Mas eu estou pegando aqui, você falou uma coisa tão importante que eu vou colocar amanhã no grupo. Pedir para a Carlos colocar no grupo amanhã. Uma dessas grandes empresas de saúde, saúde mental aqui no Brasil,
lançou um curso que é inédito e pioneiro, e eu estou fazendo, até porque eu já uso e abuso da inteligência artificial na psicologia. Então, o curso é Psicologia 4.0, o uso da inteligência artificial na psicologia. Então, é um curso barato. Ele está sendo vendido por R$ 230, e é um curso extraordinário, profundo, maravilhoso, que vai falar tudo isso daqui com demonstrações práticas, não é? Isso que eu falei aqui do cérebro, que o cérebro é físico, mas a mente é virtual. Por ela ser virtual, é como um programa. Se você mudar, esse é o princípio do trans-ericksoniano. Erickson, ele, que é uma pena que eu não tenho tempo para falar sobre ele, mas vocês deveriam estudá-lo, é Milton Erickson, não é Erik Erikson. Erik Erikson é um grande psicanalista, mas não chega ao nível do Milton Erickson. Milton Erickson foi o analista, ele teve dupla poliomielite e ele ficou paraplégico, e naquela época era igual a polio foi uma pandemia, né? Quem não morreu ficou com sequelas gravíssimas. E nos Estados Unidos, naquela época, o destino dele era ser um inútil do serviço social americano. E no hospital, ele decidiu que ele não seria isso, que ele seria psiquiatra, que ele se dedicaria a estudar a mente humana, de como a mente poderia ajudá-lo. E ele se dedicou a isso. E, intuitivamente, ele próprio usou nele a imaginação ativa, que é o mesmo que o Viktor Frankl usou no campo de Auschwitz para sobreviver, né? Ao invés de ficar fixado ali, que ele tinha perdido as pernas, ele ali no hospital, ele começou a se imaginar indo na universidade, cursando psiquiatria, depois ele se imaginou casando, tendo filhos, depois ele se imaginou viajando pelo mundo inteiro, que ele inclusive teve várias vezes no Brasil. A filha dele vem todo ano aqui dar o curso de trans-ericksoniano. E, à medida que ele foi imaginando isso, ele encontrou forças internas para lutar contra aquele estado de depauperação total do corpo que a polio imprimiu nele, e começou a fazer fisioterapia e desenvolveu esse método de imaginar, enfim, e ele tornou-se tudo aquilo que ele sonhou. Ele, ele só deixou um livro escrito, embora os discípulos dele tenham copiado tudo e publicado com o nome dele mesmo. E está certo. Você vai encontrar muitas coisas com o nome de Milton Erickson, e foi ele mesmo que produziu, porque foram as conferências, palestras, os cursos que ele deu ao longo da vida, mas ele só escreveu um livro, que é onde ele fala do método dele, que é O Homem de Fevereiro. O que ele descobriu? Que a metáfora, a parábola e o mito também é uma forma de comunicação do inconsciente para o inconsciente. É por isso que todos os grandes sábios, né, seja do cristianismo, do budismo, do hinduísmo, do que foi da filosofia grega, todos eles se utilizaram de parábolas, metáforas e mitos. Por quê? Porque é uma forma extraordinária de comunicação não violenta. Com toda certeza, vocês aqui lembram do mito do homem das cavernas de Platão. Lembram? Eu imagino o dilema de Platão tendo que escrever a história de Sócrates, que foi o que ele fez, e o pensamento, né, de Sócrates. E no coração de Platão
O que ele tinha vontade de dizer é: vocês assassinaram Sócrates porque vocês são obscurantistas, negacionistas, ignorantes, e vocês jamais alcançariam a grandeza da lógica e do pensamento socrático. Se ele dissesse isso, o que aconteceria com ele? Seria assassinado também. Bom, ele disse tudo isso e muito mais por meio da parábola do mito do homem das cavernas, que é uma síntese da vida, da condenação e da morte do Sócrates. Vou trazer uma outra metáfora que eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem, mas não sabem quem é o príncipe de Maquiavel. Quem é o príncipe de Maquiavel? Já pensaram? É o Papa. O príncipe de Maquiavel não é o rei, é o Papa. Quando Maquiavel escreve sobre o príncipe, ele está fazendo uma análise psicológica do Papa. Só que se ele dissesse isso, ele seria queimado vivo. Então ele vai e cria a figura, porque o Papa não é o príncipe dos príncipes, né? Que está acima do príncipe, é o Papa que coroa o rei. Então ele vai falar de toda a psicologia e a ética do poder e da dominação papal com a metáfora do príncipe. E, com certeza, o Papa homenageou ele, o príncipe homenageou ele, o rei homenageou ele. Todo mundo homenageou ele e ele falou coisas terríveis, mas ele criou um personagem ali, né, para falar tudo aquilo. Bom, a metáfora, então, ela quebra todas as barreiras do hemisfério esquerdo, da consciência, das resistências, e ela chega, então, no inconsciente, no hemisfério direito. E aí vem aqui o outro livro que eu quero sugerir para vocês, que é Ensinando com Parábolas. Eu posso depois, vou fotografar e mandar no grupo amanhã, tá bom? Bom, alguma pergunta, algum comentário, né? Porque a gente já mergulhou aí, cabeça dentro, né? Mestre, um comentário aproveitando sobre Maquiavel. No mundo da gestão, e eu trabalhei nele durante 4 décadas ou mais, e em uma das minhas disciplinas, né, que é exatamente estratégia, eu trabalhei as temáticas de estratégia a vida inteira, desde que eu me formei, e principalmente como professor, e também profissionalmente. O livro de cabeceira que a gente indicava, que eu indicava, entre outros livros, o primeiro deles era exatamente, eu pedia que todo mundo lesse Maquiavel. É. E interpretasse exatamente as metáforas e os temas que estavam lá para que eles extraíssem o raciocínio estratégico. Agora, Lógico, tem para o bem e para o mal. É óbvio você... que o que eu incentivava não era o mal, né? Sim, eu dei Maquiavel para psicólogos e dei Maquiavel para empresários Isso. do Instituto São Luís, aqui em São Paulo, né? São Paulo tem dois grandes institutos que formam a mentalidade empresarial do Brasil, que é o Instituto Dom Cabral
Isso, e o grupo das faculdades de São Luís. isso. E aí, em 1996, o reitor me chama da São Luís e fala, ele pegou alguém deu meu currículo para ele me chamou lá e falou assim, olha, eu quero que você dê ética na gestão de negócios para empresários. Isso, o curso funcionava na Avenida Paulista, né? Isso, lá em cima. O Até senhor, da Consolação. você deve saber ali, né? Isso, Eu dei isso. aula há muito tempo ali, rapaz. Só isso, ética na gestão do negócio. Isso abordou um tema que é exatamente o que eu ia dizer, que a linha tênue, né, entre o positivo e o negativo, digamos assim, é exatamente a questão do princípio e dos valores da ética. Porque E aí eu ele falei nos para leva ele, a uma linha tênue que, se você não estiver atento a tudo isso, e em função das possibilidades que ela nos ajuda a transformar em realidade, você perde esse aspecto da ética. Esse é o perde, princípio básico deles. perde. E aí eu lembro que na época eu perguntei para ele, mas por que que você me escolheu para dar essa aula? O que que você viu no meu currículo? Eu fiz filosofia e teologia. Ele falou, porque os teólogos conhecem Maquiavel. Quem me falou foi um padre é, é, inaciano, né? Um jesuíta. Jesuíta. Aí eu falei, você quer dizer que nós conhecemos Maquiavel? Ele começou a rir. Falei, eu não, você conhece. Bom, É o que isso. mais tem no mundo empresarial é Maquiavel, né? Mas eu vivi uma situação curiosa com Maquiavel, porque eu tenho uma filha psicóloga, que é a mais velha, e eu estou nessa idade de falar dele, porque ela já tem 40 anos. E aí eu dava aula no Mackenzie e ela passou no vestibular de psicologia. E ela era adolescente, ela passou com 17 anos. E aí tinha 8 turmas e eu dava Maquiavel para 4, logo no início do curso, né? E aí eu pensei, eu espero não cair na turma da minha filha, porque vai ser um problema, né? Aí, sabe aquela lei de Murphy, quando o Sim. troço, né? O que tem que Primeira acontecer vai sala que acontecer. eu entrei, ela estava no na primeira fila. Aí fiz uma apresentação, tal, 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 tal. E ela me chamou, eu quero fazer um combinado com você. Eu falei, pode falar. Não me chame de filha, porque eu não vou lhe chamar de pai. Ela, não, claro, me chame de Máspoli, como todo mundo, né? Enfim. E aí comecei a dar, os, eu dava o pensamento epistemológico da psicologia, que é o que eu dou no curso de epistemologia da psicanálise, só que eu dou da psicologia. E aí você tem que ir, né? Tá, enquanto estava lá atrás, aqueles grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, quando chegou em Maquiavel, que eu comecei a ler o texto e explicar, ela não se conteve, ela levantou e falou: Você não é meu pai. Aí a sala, todo mundo já percebia por causa da semelhança, que a semelhança física dela comigo é total. Vocês se revelaram então, né? E hoje ela dirige, hoje não, há 10 anos ela dirige setores inteiros de recursos humanos e multinacionais da área de alta tecnologia, de TI. Tem bem aqueles 40 mil vagas que ninguém preenche. Ela dirige aquilo. Bom, aí sai da sala, eu falei, vamos tomar um café comigo. Não fale comigo. Eu não sabia que você tinha 2 caras, 2 personalidades. Eu nunca imaginei que meu pai pudesse aplaudir um sujeito monstruoso como Maquiavel. Porque no segundo grau, no próprio Mackenzie, apresentaram Maquiavel como um Como um monstro. demônio, né? E eu já apresentei como um homem muito sábio, à semelhança de Sócrates, que ele estabelece o limite entre a ética da vida pública e a ética da vida privada. É só Exato. isso. É a primeira vez que alguém tem coragem de falar isso. Ele diz assim para o Papa,
vai cuidar da tua igreja e deixa o rei cuidar dos negócios do Estado, né? Coisa que a igreja não aprendeu até hoje. Ela até hoje quer cuidar dos negócios do Estado e não cuida nem dela mesma. Então, assim, enfim. Aí, ela... Primeiro cargo importante que ela teve, né, foi na Deloitte de gerente. Aí ela falou, hoje a gente senta, toma vinho junto, rio junto, né? Ela é uma mulher feita, madura, né? Aí ela falou, quero tomar um vinho com você. Eu falei, vamos tomar. Aí nós fomos, sentamos num bar, pedimos um vinho. Ela falou, velho, viva Maquiavel! Porque o aprendizado é Eu falei sabedoria, né? assim, eu falei assim, mas de onde veio essa conversão toda, Maquiavel? Ela falou, pai, do meu nível para cima é só Maquiavel. É só Exatamente. Maquiavel. E ela falou, e como eu preciso dele, né? Muitas vezes eu tenho que omitir a informação para proteger um funcionário que momentaneamente teve um desagravo com alguém superior, né? Isso. O E aí desenvolvimento do pensamento estratégico é fantástico. ela fala, a primeira coisa que eu faço é cozinhar, né? O sujeito liga, eu quero um relatório. Não, eu estou preparando. Ele vai elaborando a raiva. Enfim, Ok. Maquiavel comunicou por meio de metáforas. Bom, eu quero... Professor, Oi. só colocar aqui, você acabou de me dar Ah, uma ferramenta para um paciente meu que entrou, que ele está com problemas no ambiente de trabalho. Vou pedir para ele ler Maquiavel. claro. Olha, a lei do Maquiavel tem as 48 leis do poder, mas esse eu só passo para gente maior de idade. Não passaria. Naquela época eu não passaria para os meninos, não, né? Não, exato. Porque as 48 leis do poder, gente, mexe com as tuas vísceras, porque é o Maquiavel do século XXI. E as leis da sedução, que é do mesmo autor das 48 leis do poder. Vamos lá. Como é que... Agora vamos lá trazer isso para a prática, né? Chega um menino, filho único, filho de um dono de uma grande empreiteira aqui em São Paulo, que fez engenharia civil e foi treinado para ser o príncipe herdeiro. Só que o menino descobre, depois de formado, depois de ser incorporado lá o staff, que ele já entrou no staff, né, da empresa, que ele não queria saber daquilo. Ele não queria saber daquilo e já tinha passado 5 anos e a vida dele não estagnou. Ele deprimiu totalmente. Ele não queria ser engenheiro, ele não queria ser engenheiro civil e ele não queria ser sucessor do pai. Por várias razões. Ele queria trabalhar no mercado financeiro, bolsa de valores, ser um investidor, já que ele tinha também todo. Mas ele não queria ser o boss de uma. Ele não queria botar a mão na massa, trabalhar com peão, com pedreiro, sabe? Ele não queria isso, ele não queria saber de construção civil. E ele está lá, está lá, está lá. Nessa época, lá no meu consultório, a Marta me deu de presente um bonsai de bambu, aqueles bambu trançadinhos, né? E o bambu estava em cima da minha mesa e eu fiquei com pena daquele bambu e plantei no vaso. E fui aguando. E, de repente, aquele bambu, de repente, não chegou um ano. Aquilo cresceu. E ele acompanhou aquilo, né? Aí, um belo dia, nós estávamos trabalhando sobre essa questão. E aí ele falou assim, ele olhou para o canto e falou assim, não vai dizer que isso aqui é um bonsai. Eu falei, é o bonsai. Ele falou, doutor Márcio, o bonsai cresceu tanto assim, pegou vida, né? Cresceu. Aí ele falou, eu não sabia que tinha isso, meu pai gosta de bonsai, né? Aí eu falei, então, você pode sentar com o seu pai
e dizer para ele: pai, você está me transformando neste bonsai. Bonito, né? Todo mundo quer ver, todo mundo quer apreciar, todo mundo quer admirar, mas eu parei. E aí os olhos dele encheu de lágrimas e falou assim: nossa, é perfeito. É perfeito. Bom, conversa vai, conversa vem e tal. Ele chegou e aí ele falou: rapaz, foi muito mais fácil do que eu pensei. Eu falei: como assim? Eu conversei com meu pai, né? E aí, quando eu introduzi a conversa, ele falou: filho, eu sei, você está se sentindo aqui igual um bonsai. Você quer fazer o que da vida? Ele falou: eu quero trabalhar com finanças, com investimento. Eu posso até dirigir esta parte da empresa, mas ser o boss da construção não quero. Não é para mim. Ele falou: não, a gente já sabe, eu e sua mãe temos conversado muito sobre isso. Você não quer ir ficar, fazer um desses cursos lá nos Estados Unidos, numa grande universidade lá, sobre isso? Aí você volta e faz o que você quiser com as finanças e tal. Aí o menino chegou e falou: rapaz, eu passei 5 anos para ter coragem de comunicar e foi muito mais fácil do que eu imaginei. Ele ainda acenou para mim para eu fazer um curso na área de finanças nos Estados Unidos, né? E eu vou. E terminamos o nosso trabalho ali. Eu poderia ter dito assim: seu pai está te oprimindo, que é o que todo mundo faz. Desculpa. Não é o que todo mundo faz? Hã? Seu pai está te oprimindo. Às vezes, quando eu pego assim mães, né, que oprimem, que essas mães que devoram o filho, eu vou parar para a gente dar 5 minutos e entrar na outra aula, porque eu tenho que cumprir esse ritual. Eu não digo a sua mãe, ela te devora. Eu falo: olha, a tua mãe parece uma medusa, né? Onde você se vê, Professor, a tem um mão dela, texto, e o braço dela. Fala. tem, tem um texto fenomenal que eu mando para todos os meus pacientes com problema com mãe, que fala exatamente da mãe medusa e do horror que ela causa aos filhos, né, que são filhos Legal, deprimidos. depois manda isso para mim. Mando agora. Inclusive, eu uso esse texto especificamente em alguns trabalhos que eu fiz após. Bom, gente, a gente se vê daqui 5 minutos na supervisão. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, mestre.